Olá, meus amores! Vamos estudar hoje, dia 6/8, no Aprender Sempre de Língua Portuguesa, página 5. Lembrem-se que a Pro disse para vocês sempre se orientarem pela página. Olhem aqui, 5, tá bem? E nós vamos continuar falando deste autor maravilhoso, que foi quem? Monteiro Lobato, que criou muitos personagens, muitas histórias e é um grande autor brasileiro. E nós hoje falaremos um pouco mais sobre aquela boneca espivitada. Quem é ela? A Emília. Olhem, vocês lembram que aqui nessa primeira página tem aí uma foto, né, de um livro do Monteiro Lobato que chama-se Memórias da Emília. E vocês que a Pro tem indicado para assistirem as Memórias da Emília, têm gostado? Olhem só, eu tenho aqui uma versão mais antiga, porém, o que nós temos que pensar? Que as histórias são as mesmas, né? Ou seja, as mesmas memórias da Emília e que a Pro vai ler para vocês. Mas vamos lá à nossa aula. Aqui pergunta assim: você sabia que a Emília ganhou uma biografia escrita por Socorro Acioli e que teve como base as várias aventuras de Emília nos diversos livros de Monteiro Lobato? E aí, quem de vocês sabia? Olhem só, eu fui pesquisar e na minha pesquisa eu encontrei o livro, olhem só. Aqui está o nome da autora, a Socorro Acioli. Ela fez uma biografia não autorizada da Marquesa de Rabicó. Quem é essa Marquesa de Rabicó? Por que será que uma biografia não autorizada? Para começar, o que é uma biografia? Alguém aí sabe dizer? Então, vamos nos aprofundar nisso? A primeira coisa que pergunta aqui, olhem só. O que é uma biografia? Caso não saiba, pesquise em um dicionário e explique com suas palavras. Eu fui fazer a minha pesquisa. E o que é uma biografia? Vocês se lembram que eu já li várias biografias para vocês de muitos personagens famosos, né? Como os irmãos Grimm, Ana Maria Machado e assim por diante. E a Emília? A Emília, será que ela é famosa que merece uma biografia? Ah, e como é, não é? Olhem só, o que eu coloquei aqui no meu resumo, tá? Eu coloquei assim: a biografia é um gênero literário em que o autor narra a história da vida de uma pessoa ou de várias pessoas. Aqui, olhem só, não é um livro? Então, ele está narrando quem? A Socorro aqui está narrando o quê? A história da Emília. É diferente deste aqui. Estes são as memórias da Emília. E quem são as pessoas que vocês conhecem que têm uma biografia? Normalmente são pessoas famosas, pessoas que todo mundo tem interesse de saber sobre a vida dela. Letra B. O título do livro que contém a biografia de Emília é Emília, uma biografia não autorizada da Marquesa de Rabicó. Com base nos seus conhecimentos, responda: o que é uma marquesa? Quem é a Marquesa de Rabicó e quem é Rabicó? Ah, quem está assistindo aí as aventuras da Emília já sabe, não é? Como eu disse, lembra que os pais de vocês sabem muito sobre a Emília? Eles vão te responder essas perguntas para vocês na ponta da língua. Olhem só. Marquesa é uma pessoa portadora de um título de nobreza. O que é isso? O que significa? Vocês sabiam que antigamente, né, quando existia muitos e muitos reinos, as pessoas às vezes tinham muito dinheiro, mas não eram nobres e elas queriam pertencer à nobreza.
que elas faziam? Elas faziam muitos favores, né? Vamos dizer assim, a realeza, e a realeza, em troca, dava-lhe um título de duque, duquesa e marquês, marquesa, né? E assim as pessoas tornavam-se, vamos dizer, membros da nobreza. Era uma forma, quando dizia que alguém era um marquês, era uma pessoa que tinha muito dinheiro, muita influência junto aos nobres. Era uma forma de ser respeitado, porque só o dinheiro não lhe davam essa fama, não é? A outra pergunta: quem é a Marquesa de Rabicó? A Marquesa de Rabicó é a Emília. Agora vem a pergunta: por que a Emília se tornou, né, Marquesa de Rabicó? Que não tem aqui essa pergunta, mas a Pro vai falar. A Emília, ela se mete em cada encrenca, não é? Mas ela não sai encrencada, ela sai sempre livre. Como diz na música, ela não entra pelo cano. E a Emília, ela queria ir numa festa. Só que para ir nessa festa, porque a gente sabe que o Monteiro Lobato, ele tinha assim, uma imaginação incrível. E ele misturava, né, nas histórias deles, outros personagens de contos famosos. E nesta festa, ia muitas pessoas nobres. Tinha lá o príncipe escamoso. E para alguém entrar nessa festa, precisava ter um título de nobreza. O que a Emília fez? Ela falou que ela era Marquesa de Rabicó. Mas quem é o Rabicó? O Rabicó é o porco lá do sítio, que é o personagem criado por Monteiro Lobato. Ó, ficou apertadinho aqui, tá escrito Monteiro Lobato, tá bem? E a Emília fez tudo isso para entrar em uma festa. E se vocês ficaram curiosos, vão lá no YouTube, procurem este episódio e assistam, que vale a pena, tá bem? Letra C. Se as biografias podem circular no formato de livros que conta a história de vida de uma pessoa, por que vocês acham que existe biografia não autorizada? Ah, porque tem gente que é famosa, mas não gosta de expor sua vida. Então, algum escritor vai lá e conta a vida daquela pessoa. Ou também, às vezes, uma pessoa é muito assim notável, né? Ela morre e nunca ninguém contou a história dela. E algum escritor fala: ah, não, aquela pessoa merece ser lembrada. E vão lá e escrevem a vida dela. Só que aqui está falando, olhem só, biografia não autorizada. Não autorizada é porque a pessoa não permitiu, ela não queria que contasse a vida dela. Bem, aqui pergunta assim, ó: por que vocês acham que existe biografia não autorizada? Porque elas não receberam, né, a permissão da pessoa ou personagem, né, envolvida. Ou seja, a pessoa que está sendo retratada, ela não queria aquilo, ela não deu permissão. Ou porque essas biografias não autorizadas revelam fatos secretos, sigilosos, que a pessoa não os revelariam. Só que depois nós vamos falar mais sobre isso, que já está aqui, olha, na próxima pergunta, na D. Quem deve autorizar o escritor a produzir uma biografia? Ninguém. Quer dizer, ninguém precisa autorizar. Vocês sabiam disso? Por que ninguém precisa? Então, alguém pode sair por aí falando sobre o outro? Depende. Olhem só. A lei sobre liberdade de expressão permite isso. Mas, lembra que eu falei que ia falar sobre isso? O escritor, né, quem vai contar a história, igual aqui no caso, a Socorro, a Cioli, ela fez isso, ela não pode ofender, nem invadir a privacidade e nem constranger, tá bem? O biografado, ela não pode falar coisas assim que vão ofender a pessoa, porque a lei
permite que alguém fale, conte a história, só que se essa pessoa, na hora que revelar fatos sigilosos, que as pessoas não revelariam, se for algo que vai assim deixar a pessoa constrangida, não pode. Por exemplo, faz de conta que ela vai contar a história de alguém famoso. Se ela contar que aquela pessoa em vida doava, vamos dizer, cestas básicas, cuidavam de pessoas carentes, faziam caridade sem que ninguém soubesse, isso não vai denegrir a imagem da pessoa, vai só enaltecer. Agora, se contar coisas escabrosas, como se diz, e machucar, ferir, ofender a pessoa biografada, aí essa pessoa pode entrar na justiça e quem escreveu a história pode ser punido, tá bem? Então, é aquela história que a gente tem que respeitar para ser respeitado. Pode contar? Pode, mas não pode ofender. Olha, letra E. O que será que a biografia não autorizada da Emília conta para os leitores do livro? Ah, eu não sabia, eu vim aqui perguntar para a autora. E olhem só, vou até grifar para vocês. A Socorro Acioli, ela diz o seguinte, ela fala assim, ó, que a biografia dessa boneca mais famosa do Brasil. Aí ela fala assim, quem não conhece ou nunca ouviu falar da espivitada Emília? E ela fala mais, que ela vai contar, olha, ela teve uma vida e tanto. E ela mesmo diz que neste livro dela, ela conta tudinho sobre a Emília. Olhe, ela diz aqui, ó, Socorro Acioli conta tudinho mesmo sobre a boneca. E conta mais, fala como que a Emília aprendeu gramática, aritmética, história, geografia. Que ela fez amizade, gente, olhem só, com os grandes personagens históricos. Olha, com Hércules, Dom Quixote, né? Alice do País das Maravilhas, Branca de Neve, o Gato de Botas. Imaginem só, a gente faz amizade com os vizinhos e a Emília fez amizade com todos esses personagens famosos, históricos, só a Emília mesma, né? Olha as aventuras dela, ela viajou ao céu, trouxe um anjinho de verdade para a terra, ela reformou a natureza, ela diminuiu o mundo. Enfim, essa Emília, o que ela teve? Uma vida cheia de emoções. Então, é tudo isso que essa autora diz que traz aqui no livro. E olhem só, olha como eu resumi. A autora diz que conta tudinho. Fala das aprendizagens da boneca, suas amizades e aventuras. Aí a próxima pergunta, você ficou curioso para ler tal obra? Por quê? Eu coloquei sim. Por quê? Então, eu completei aqui, ó. Coloquei que sim, porque quero saber mais da vida da Emília, contada por uma pessoa diferente. Quer dizer, o Monteiro, ele fez a história da Emília. Agora, alguém de fora terá um olhar diferenciado sobre essa boneca. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Diante do que a autora contou aqui, vocês acham que ela vai falar mal, que ela vai, vamos dizer, ofender a Emília, vai fazer com que os fãs da Emília fiquem chateados? Ou vocês acham que nós, que somos fãs da Emília, iremos gostar de ler essa biografia? O que vocês acham? Ah, eu acho que ela deve arrasar, deve contar coisas muito legais sobre a Emília neste livro. E se eu tiver oportunidade, eu vou ler, tá bem? E vocês? Beijos!